Olá amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos bem-vindos a esse canal, meu nome é Theo Borges, vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa terça-feira de Liga dos Campeões e Libertadores da América e também de Copa do Brasil, dia 15 de março, vou comentar também como é que foi esse dia 14, predominantemente de super favoritos e de favoritos jogando, tá bom? E a gente vai tentando fazer esse planejamento da melhor maneira possível, convido você a participar aqui nos comentários, não só para adicionar alguma informação, corrigir alguma informação que eu possa passar por aqui, mas também para participar do sorteio diário aqui de uma banca de R$ 30 diretamente lá na Betfair, que é a minha parceira aqui do canal. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir licença para fazer esse merchan, que são as 3 promoções que a gente tem aqui da Betfair, que eu já preciso avisar, senão eu esqueço. Primeiro, amanhã nós temos um jogo de Liga dos Campeões envolvendo essa promoção, que é United e Atlético de Madrid. A Betfair está oferecendo R$ 5 de graça para clientes e não clientes, ou seja, para você que já tem conta e para você que ainda vai criar a sua conta por esse link aqui embaixo, para você apostar no jogo do United contra o Atlético de Madrid na opção criar a aposta. Você pode fazer lá uma combinada na parte de Sportbooks e utilizar esses R$ 5 de bônus. Clica aqui embaixo, se você já é cliente, vai lá em cliente existente, se você não é, cria sua conta. Você pode aproveitar também a promoção de 25 para o ambas marcam entre United e Atlético de Madrid. O primeiro jogo foi 1-1, por exemplo, né? Foi ambas marcam. A gente fica com essa ideia, vai ser um jogo um pouco mais truncado. A tendência realmente é que seja um jogo um pouco mais disputado, né? São duas equipes com essas características, principalmente o Atlético de Madrid, que é muito cascudo nesse tipo de mata-mata. Mas é uma realidade, a gente pode ter um time marcando cedo e o outro se expondo, então essa cotação do ambas marcam está bem alta. E mais uma cotação, que aí é mais para quarta-feira, é para a Juventus se classificar contra o Villarreal. Eu, particularmente, gosto mais dessa super cotação aí para a Juve se classificar, tá bom? Feito o merchan, vamos voltar que eu vou fazer rapidinho um resumo para vocês de como foi o meu dia de hoje, segunda-feira. Basicamente nada. Aí você vai me perguntar, você não deu nem um clique? Não dei nenhum clique. Meu dia veio para ser focado nos super favoritos. Eu não costumo trabalhar segunda-feira costuma ser um dia de folga para mim, mas hoje tinham vários jogos de favoritos de equipes que eu costumo trabalhar, o Sporting em Portugal, o City na Inglaterra, a Lazio na Itália e o Real Madrid na Espanha. Eu falei, eu vou trabalhar. Sentei aqui e assisti todos os jogos, do início ao fim, e não tive leitura para fazer o que eu vim buscar. Em jogo de favorito, super favorito, eu dificilmente trabalho gols, tá? Porque os mercados já são esmagados, o mercado já espera gols em jogos de super favoritos. Então o que eu vim fazer foi trabalhar match odds. E, tirando a Lazio e um pouquinho o Sporting, os outros dois times não me deram nenhum padrão de favoritismo, né? O Real Madrid tomava com frequência contra-ataques do Mallorca e o Crystal Palace contra-atacava com frequência o City. Isso me tirou qualquer tipo de vontade de trabalhar a favor dessas duas equipes. A Lazio com o Venezia, em alguns momentos eu até pensei em entrar, mas a Lazio já estava com o tempo um pouco mais adiantado quando aquele padrão começou a vir e os contra-ataques do Venezia logo em seguida começaram a acontecer. E o time do Sporting começou muito mal. Eu acho que eu criei até um preconceito ali no início, porque o Moreirense quase marcou, teve uma sequência ali de bolas paradas e só depois é que o Sport foi começando a assentar e acabou marcando o seu gol. Então, talvez, se eu tivesse aberto ali uma exceção ou outra de situações de perigo, eu poderia ter pego esse gol do Sport. Mas eu não gosto de fugir dessas características que eu tenho, de ser um cara que quando eu trabalho com stake maior em mercados de favoritos, eu preciso ter uma situação muito clara. Não inventei moda, igual eu falei lá no Telegram, não preciso ficar inventando local para clicar só porque eu passei 2, 3 horas aqui, sem problema. Às vezes eu passo um final de semana aqui e clico poucas vezes, né? Então passei 2, 3 horas aqui, assisti os jogos, beleza, o Real Madrid venceu, teve facilidade ali jogando no contra-ataque como já era esperado, né? Porque o Real Madrid não costuma propor bem o jogo, mas ele contra-ataca muito bem. O City realmente encontrou dificuldade contra o Palace costuma complicar a vida do City, no primeiro jogo já havia vencido o City, isso deixa o campeonato da Premier League bem aberto, porque o Liverpool tem um jogo a menos ainda e vai tentar colar, né? A Lazio venceu por um placar pequenininho o Venezia, mas é o suficiente, a Lazio precisa pontuar para subir na tabela, e o Sport não deixou o Porto disparar na liderança e conseguiu vencer o Moreirense. Beleza? Resumo feito.
e vamos então para esse dia 15. Deixa eu puxar aqui os jogos do dia 15. Aqui na estratégia não tem nenhuma, não marquei ainda, né? Vamos lá para o planejamento. Estou usando o radar esportivo, tá? Temos aqui, ó, Copa do Brasil, Conmebol Libertadores e UEFA Champions League, tá? Vamos eliminar a primeira Copa do Brasil rapidinho. Olha só, a gente tem o Ceará. É o Ceará jogando contra o Tunaluz. Eu acho que o Tunaluz eliminou... Cara, eu não me lembro quem foi que o Tunaluz eliminou. Não foi o Tum-Tum, não. Não foi o Volta Redonda, não. Quem eliminou o Volta Redonda foi um Tum-Tum. Eu não vou saber. Eu lembro que ele jogou com alguém. O Ceará jogou contra o CSA, mas aqui eu acho que não foi Copa do Brasil, acho eu, né? Não tem cotação, fica difícil comentar, né? Não tem odd, então é mais complicado. A Portuguesa no Rio pega o Sampaio Corrêa, o Atlético Goianiense pega o Nova Venécia, que eu desconheço, com uma cotação bem baixinha. O Guarani pega o Vila Nova, que já é um jogo de Série B, né? Vamos ser sinceros, um jogo de Série B, provavelmente aqui vai ser uma odd talvez até parelha, né? E o Ceará pega a Tunaluz, aqui a gente não tem cotação. Na Libertadores, vamos falar por horário, velho. Vamos de uma vez aqui para Ajax e Benfica na Liga dos Campeões. Mais uma vez, cotação esmagada do Ajax, né? Tivemos essa conversa no jogo de ida, muita gente, amigos meus, criadores de conteúdo, já dando o Benfica como eliminado, já tendo ali cravado que o Ajax venceria os 2 jogos, né? Que aquele primeiro jogo era jogo para Beck Ajax, etc. Não vou discordar, não vou ficar fazendo mutreta aqui, eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu só achava que desrespeitar o time do Benfica seria, para 2 jogos, seria forte demais. Tanto é que o primeiro jogo, realmente, o Benfica falhou em muitas situações. Principalmente, eu cheguei a comentar com vocês lá no Telegram, pela parte esquerda defensiva do Benfica, muito espaço ali no lado onde o Antony ataca, faz a tabelinha ali e consegue penetrar com muita facilidade. Realmente o Benfica ali defendia muito mal, mas o Ajax falhou demais. E o Ajax falhou em 2 pontos. O Ajax falhou nas jogadas aéreas, e é onde o Benfica consegue prevalecer muito bem e levar muito perigo, e isso é uma coisa que você deveria anotar. Se você está pensando em vir trabalhar em back Ajax, considere tomar cuidado com as bolas paradas do Benfica, tá? Não porque o Benfica tem números astronômicos de bola parada e não porque o Ajax tem números horríveis de bola parada, mas no primeiro jogo deu para sentir que o Ajax teve dificuldade para marcar na movimentação de bola parada do Benfica. Tá? Aqui eu vou desconsiderar só a estatística de liga e vou focar no que eu vi no primeiro jogo, e é bom a gente ter essa lembrança visual do que aconteceu. Tá? A segunda questão que eu acho que o Ajax falhou foi sentar no resultado, né? O Ajax abriu uma vantagem, acabou sentando no resultado. O Benfica, se eu não me engano, ele empatou o jogo, o Ajax foi lá e fez 2-1, e no segundo tempo praticamente o Ajax não quis jogar, né? O Ajax simplesmente achou que estava confortável 2-1 e simplesmente não jogou, e o Benfica conseguiu fazer o seu gol. Foi um belo chute do Gonçalo Ramos, o miúdo, e no rebote o Yarenchuk acabou fazendo o gol. O Yarenchuk, que é o atacante ucraniano, né, e acabou comemorando lá de forma assintosa em relação à guerra, e, né, enfim, foi uma situação muito comovente. Naquele momento a guerra estava começando lá na Ucrânia, e o Yarenchuk comemorou utilizando ali uma camisa com um símbolo, e foi um momento muito assim, deu para sentir, a torcida também veio junto, deu para sentir que o Benfica falou: olha, tô vivo. Não só no contexto Yarenchuk, mas no contexto classificação, no contexto não coloque o Benfica como um eliminado. Óbvio, aqui a gente pode ter N discussões de como o Ajax é melhor, né, de como os jogadores do Ajax provavelmente são melhores do que o do Benfica em algumas funções, de como o Ajax é forte em casa. O Ajax vem de 3 vitórias seguidas dentro de casa na Champions, na fase de grupos. Tudo isso consigo entender perfeitamente, né? Mas existe um fator novo agora aqui, que é os gols fora de casa não contam. E agora é o seguinte, o empate é penal, né? É prorrogação e pênalti, né? Então, existe a possibilidade do Benfica jogar com algum tipo de regulamento, mas também existe a possibilidade do Benfica jogar para cima, né? O que eu espero como um trader criando cenários para poder trabalhar?
A maioria das pessoas vai vir para esse jogo para trabalhar back Ajax. Tá? E esse back Ajax ele vai passar por um comportamento específico do Benfica, que é identificar que o Benfica está buscando o empate, identificar que o Benfica está jogando sem a bola de maneira recuada, jogando só no contra-ataque, pode sim ser uma boa incidência de se trabalhar um back Ajax. Agora, você compreender que esse back Ajax vai passar por uma linha avançada do Ajax, por um time mais exposto do Ajax, que vai precisar fazer marcação-pressão, porque o time que está subindo as linhas para frente da linha do meio de campo para atacar o adversário, e ele não briga pela segunda bola, é um time exposto em contra-ataque quase que corriqueiramente. Então eu preciso de um Ajax, se ele está com a linha alta, se ele quer jogar com um campo reduzido, fazendo marcação-pressão, que ele tenha muita agressividade para recuperar essa bola para não deixar o Benfica escapar. Beleza? Esse é o cenário ideal para se trabalhar no back Ajax. Agora, se eu perceber que o Benfica está buscando e duelando e vencendo essas segundas bolas e está saindo para o contra-ataque em velocidade, imediatamente esse jogo passa a ter um cenário muito melhor para gols para mim do que para situações de back Ajax. E agora vamos analisar de forma macro para quem busca gols de longa exposição. Presta atenção. O melhor cenário para gols nesse jogo, gols que eu falo bastante gol, é o Ajax saindo na frente. Porque o Ajax é um time agressivo, é um time que explora espaço, é um time que não costuma parar, apesar da gente ter essa memória do primeiro jogo, o Ajax dando uma segurada, mas talvez ele tenha também essa memória visual de ter falado, pô, quando eu segurei, quando eu parei, eu tomei o empate. Então eu não posso vacilar, senão eu vou ficar fora das quartas. Então se o Ajax sair na frente e forçar o Benfica, que nesse momento ele não tem uma vantagem, mas nesse momento ele não está eliminado. Agora, se o Ajax faz o primeiro gol, o Benfica é obrigado a sair do seu campo de defesa e jogar de forma agressiva, e aí a gente pode ter um jogo de trocação. Esse é o cenário que eu quero para gols. Não é um cenário 0-0 e não é o Benfica na frente. Ok? Não é esse. Ah, mas pode ser que aconteça que o Benfica também saia na frente e tenha espaço para contra-atacar. Pode, mas é muito menos provável que o Benfica se exponha tanto ao invés de segurar essa vantagem. Consegue entender? Então existe um cenário para 0-0, que é dificilmente eu venho para trabalhar um Lei Ajax, tá? A não ser que seja algo assim muito absurdo. Mas todo mundo vem para confiar no Ajax, a odd do Ajax vai estar baixa, vai haver ali uma liquidez muito grande, então o mercado inteiro vai tentar segurar essa odd do Ajax. Trabalhar contra o Ajax aqui é trabalhar na maioria das vezes contra o mercado. No 0-0, ou eu vou trabalhar em back Ajax ou não vou fazer nada, tá? Ah, mas você falou que se o Benfica estiver buscando os contra-ataques com frequência, pode ser um jogo interessante para gols. Beleza, mas aí não seria para longa exposição. Seria para gols assim, se você tem método para um gol no HT, ou para um over à frente, se for o caso de ser no segundo tempo, ou um over limite. Agora, se é o Ajax saindo na frente, aí eu já abro um pretexto, uma possibilidade para trabalhar uma pseudo-longa exposição depois do 1-0 do Ajax. Vocês conseguem compreender o que eu estou pensando? Óbvio, isso aqui não tem receita de bolo, aqui não tem certeza de que é isso que vai acontecer. O que eu vou para o jogo é com um cenário já preparado. Eu não quero, no meio do jogo, ficar pensando o que eu vou fazer. Isso não pode acontecer. Tá? Se você para na frente da partida e fica imaginando o que vai fazer no jogo, você não tem metodologia, você não se organizou e não se planejou para isso. Se o jogo te surpreendeu, não tem problema o jogo te surpreender. O futebol está aí para surpreender a gente o tempo todo. Mas essa surpresa não pode fazer com que você invente metodologia. Tá bom? É o que eu venho falar para vocês. Então, no 0-0, eu tô com o mercado, eu vou com a ideia de trabalhar um back Ajax. Se eu ver que essas segundas bolas não estão sendo recuperadas pelo Ajax, eu desconstruo essa ideia do back e fico ali na minha, podendo trabalhar no segundo tempo um mercado de gols, caso o Benfica esteja contra-atacando. E caso o Ajax saia na frente, aí sim abre um cenário muito bom para gols. Se o Benfica sair na frente, num contra-ataque, numa bola aérea,
Aí a minha ideia de trabalhar gols aqui, ela passa, se for acontecer, lá para um limite no final do jogo. Tá bom? Estamos conversados? Vamos dar uma aprofundada nesse jogo. Para quem me perguntou, grandes probabilidades de hoje. Eu só encontrei uma, que foi aqui em Bournemouth contra o Reading, né? O over 2,5, mas tomar cuidado porque o Reading marcou, ele falhou em marcar fora de casa em 40% dos jogos. Mas é um jogo numericamente com uma tendência para over 2,5, tá? Não é dica, isso aqui é para você acompanhar o jogo ao vivo e ver se tem leitura, tá? Vamos lá, olha só. Estou considerando Liga Holandesa e Liga Portuguesa. Aqui a gente pode ver as bolas paradas do Ajax. Pô, o Ajax não sofre gol de bola parada e o Benfica faz 8. O Benfica faz menos que o Ajax. Lembre-se, eu estou analisando liga a liga, não tem nada a ver aqui. O que eu tenho na minha memória é o Benfica levou muito perigo na bola parada contra o Ajax. E é isso que eu venho para esse jogo para ver. Se o Ajax de novo vai ter essa dificuldade de marcar. Não é porque o Ajax não tomou nenhum gol aqui na Liga Holandesa que o Ajax não pode sofrer com gol de bola parada na Champions, porque é outros 500, tá bom? A gente tem aqui uma incidência boa de gols, mas existe um cenário mais macro aqui que a gente tem que analisar, que é o fator eliminação. Tá? É uma eliminatória, jogo de volta. Beleza? Aqui eu vou desconsiderar bastante coisa, porque a gente já viu no jogo da ida que isso aqui não valeu muito. Só prestem atenção no seguinte, o Benfica precisa corrigir o problema da parte esquerda. Tá? O Benfica está deixando muito espaço ali, que é o lado do Antony. Os gols do Benfica, do Ajax, quase sempre foram construídos ali e foram levados para o outro lado. Tá? O jogador que a gente tem que ficar muito de olho aqui no Ajax é o Sebastian Haller, que é hoje um dos artilheiros da competição da Champions, e foi, se eu não me engano, o jogador mais rápido a chegar em 11 gols numa edição de Champions. Né? Realmente está voando. Né? O do Santa Dick bate aqui as bolas paradas e aqui a gente tem o Antony. Tá? O Darwin Nunes, o Rafa e o Gonçalo Ramos, que está aqui, né? Que está se destacando bastante, o miúdo. E olho também no Yaremchuk, né? Pelo fator que eu comentei com vocês no início. Tá bom? Para mim, não tem nada decidido não. Tá? Assim como eu falei no primeiro jogo, eu não duvido de nada, meus amigos. Deixa o jogo mostrar pra gente. E se a gente tiver método, que a gente faça alguma coisa. Então eu venho pra cá, não vou nem marcar, né? A ideia seria um back favorito, mas dependendo do jogo eu posso trabalhar gols, ficar de olho nas bolas paradas do Benfica, mas vocês já entenderam o que eu pretendo fazer. Manchester United e Atlético de Madrid, vou ser muito sincero com vocês, eu não consegui acompanhar o primeiro jogo porque o primeiro jogo do Ajax com o Benfica foi muito bom. E isso me tirou muita atenção, me fez trabalhar com mais atenção aquele outro jogo e não esse. Eu cheguei a ver alguns compactos, não gostei do que eu vi, não achei um jogo legal, não gostei. Acho que foi um jogo muito truncado. Tá? O United acabou fazendo o seu gol no finalzinho, o que deixa, obviamente, o jogo muito aberto. Tá? O United entra com 2,20. Eu acredito que o Cristiano Ronaldo jogue nesse jogo. Ele voltou agora contra o Tottenham e meteu 3 gols na vitória do United por 3-2. Né? Salvou o time, ajudou o time, fez gol de tudo quanto é jeito. Dentro da área, de fora da área, de cabeça. Né? E o Cristiano Ronaldo é um dos grandes algozes do Atlético de Madrid. Né? Passou pelo Cristiano Ronaldo, parece que o Atlético de Madrid já cai na hora. E tempo de Real Madrid e tempo de Juventus também, o Atlético de Madrid cansou de ser eliminado por times do Cristiano Ronaldo e pode ser mais uma vez. Mas é muito bom lembrar que mesmo talvez não vivendo uma fase excepcional, o Atlético de Madrid, e está sem o Matheus Cunha também, se eu não me engano, com lesão, é um time copeiro. Tá? Eu sei de todo o tamanho do United aqui, mas vamos entender que o Atlético de Madrid é um time copeiro. É só lembrar o último jogo da eliminatória, na fase de grupos, onde eliminou o Porto, onde o Porto tinha tudo para passar. O Porto entrou como praticamente um favorito, tinha tudo para vencer, acabou vencendo o Porto por 3-0, óbvio. Um contexto completamente diferente, foi 3-0 ou 3-1, foi um contexto completamente diferente, mas ali deu para entender o quanto é copeiro esse time do Atlético de Madrid. Tá bom? Então é bom ter muito cuidado. Eu não vou me aprofundar tanto aqui, ficar de olho nessas bolas paradas do Atlético, né? Tanto a favor quanto contra, né? O Cristiano Ronaldo já marcou de cabeça
no último jogo. Os dois times são bons de contra-ataque e esse jogo ele pode abrir um leque para over, não para longa exposição, mas ele pode abrir um leque para over no segundo tempo, se algum time estiver na frente. Afinal de contas, a gente não tem critério de gols fora, então o United na frente vai abrir espaço para o Atlético de Madrid se soltar, né, e vice-versa. E a gente tem dois times bons aqui de contra-ataque que podem oferecer essa oportunidade de over limite, over à frente, depende muito do contexto. Mas inicialmente vocês já sabem o que eu vou falar. Inicialmente eu venho para trabalhar match odds, correção de preço, né, verificação ali do que está rolando no jogo, comparando com as probabilidades do mercado, vendo se tem algum valor para eu poder trabalhar, porque é um jogo muito parelho. Tá? A gente tem a supercotação da Betfair, mas a gente sabe que é um jogo muito parelho, que a tendência é que seja um jogo um pouco mais encardido. Agora, um gol cedo ou um gol aqui em algum cenário específico pode fazer com que esse jogo acabe abrindo bastante. E se a outra equipe entender que é melhor atacar do que ficar segurando, a gente pode ter um jogo muito bom. Mas a minha maior preocupação em buscar gols nesse jogo é pensar o seguinte: nenhuma das duas equipes está vivendo um momento excepcional. É muita cobrança. Na verdade, o United está com uma cobrança exorbitante. E eu fico com receio de pensar assim, pô, se o United abrir o placar, será que ele não vai dar uma segurada? Mesmo sendo um bom time de contra-ataque, a mesma coisa eu penso do Atlético. Por isso que eu tenho o meu pé atrás. Tá bom? E aí, por último, para fechar, Barcelona e América Mineiro. A gente teve aqui um primeiro jogo 0-0. De novo, o América começou com uma odd baixa, numa competição que ele é estreante, contra um time que porra, o Barcelona de Guayaquil tem história pra caramba na Libertadores. Isso aqui não é desmerecendo o time do América. É entendendo que a competição, cara, a Copa Libertadores é diferente. É diferente, a gente sabe disso. Quem é daqui da América do Sul sabe disso, né? Não adianta. É diferente. E, pô, o América passou contra o Guarani, passou, mas o jogo de ida, a odd do América era ridícula. Ah, mas o América jogou bem pra cá. Pô, mas aí é no trade. No trade, realmente, o América deu padrão. Mas se você fosse um punter, provavelmente você teria buscado alguma coisa pro lado do Guarani. E a mesma coisa veio do Barcelona. O América de novo, cara. Com uma odd muito baixa em Minas contra o Barcelona e o jogo acabou 0-0. E agora a gente tem, óbvio, uma odd de 1,90 do Barcelona. Eu acho até que, você vê, a odd do Atlético do América Mineiro era mais baixa em casa do que a do Barcelona em casa. Ou seja, as pessoas estão acreditando muito na América. Os oddmakers estão acreditando muito na América e às vezes considerando o fator Libertadores. Né? O Barcelona é o atual semifinalista da Libertadores. Saiu para o Flamengo antes da final. Então, tomar cuidado. Vai ser um desafio para o América. Vai ser muito difícil aqui. Não duvido que o América passe. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas o meu comentário aqui em cima do primeiro jogo. Achei a odd do América no primeiro jogo muito baixa. Pra cá, se eu tiver acordado, coisa que é muito difícil, geralmente assim, nos jogos de 9h30, ali pras 15 para as 10 horas eu já fui. Mas eu vou tentar. Se eu tiver acordado ainda, eu venho para trabalhar match odds aqui, tá bom? Pode ser um jogo que também acabe abrindo para gols, como foi o último jogo do Guarani. O Guarani saiu ganhando de 2-0 do América, e o América foi para cima e buscou. Então, mas não dá para achar que vai ser 5 gols todo o jogo do América, né? Vamos primeiro com essa ideia aqui, na minha opinião, de um match odds. Como a gente tem pouca odd aqui na Copa do Brasil, eu vou ficar de fora, tá? Temos aqui uma Copa da Argentina, alguns jogos da Championship na Inglaterra, Série B italiana com nomes de pizza, pode escolher aqui qual vai ser o sabor, né? Fica à vontade, metade, né? E Ligue 2 na França. E é isso, meus amigos. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Se eu ajudei você, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e me seguir também no Telegram para acompanhar o meu dia a dia de trabalho e para participar do sorteio aqui. Confere o primeiro comentário fixado ali, tem todos os links que você precisa. Abre ali ele, vai ter uma espécie de mostrar mais. Aí você vê todos os links que você quer, vê o regulamento do sorteio e, óbvio, para participar do sorteio você tem que estar inscrito aqui no canal. Estou conseguindo essa moral para vocês. Vocês me ajudam aí também com essa moral. Fechou? Um grande abraço a todos. Uma excelente terça-feira. Juízo, sem inventar moda, sem fugir do método. Gestão de banca, a gente se vê amanhã. Falou? Um abraço.